Bom dia! Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a obra Faces Inês Pereira, do grande autor Gil Vicente. Com direito a entrevistas e quadros especiais. Tudo isso e muito mais na Bababic TV. Gil Vicente foi um poeta dramaturgo português que nasceu em 1465 em Portugal e morreu em 1536. Ele foi considerado por muitos estudiosos como o pioneiro do teatro. A sua obra marca a fase da Idade Média para o Renascentismo, e sua obra mais importante foi a Faces Inês Pereira. Gil Vicente vai muito além daquilo que antes dele se fazia em Portugal. Revela um gênio dramático capaz de encontrar soluções técnicas à medida das necessidades. Nesse sentido, ele pode ser encarado como o verdadeiro criador do teatro nacional. Ele classificou suas peças, dividindo-as em 3 grupos: obras de devoção, farsas e comédias. Seu filho, Luiz Vicente, acrescentou um 4º gênero, a tragicomédia. Ele foi casado 2 vezes, teve 5 filhos, incluindo Paula e Luiz Vicente, que organizou a primeira compilação das suas obras. Gil Vicente foi considerado um autor de transição entre Idade Média e Renascimento. A estrutura das suas peças e muitos dos temas tratados foram desenvolvidos a partir do teatro medieval, defendendo, por exemplo, valores religiosos. No entanto, alguns apontam já uma concepção humanista, assumindo posições críticas. Em 1531, em carta ao rei, Gil Vicente defendeu aos cristãos novos, a quem tinha sido atribuída a responsabilidade pelo terremoto de Santarém. Também no Alto da Índia, apresentou uma visão antiética da expansão ultramariana. Estudiosos recentes preferem considerar os seguintes tipos: autos de moralidade, autos cavaleiresco, pastoris e farsas. No entanto, é preciso lembrar que, por vezes, na mesma peça, encontramos elementos característicos de vários desses gêneros. A jovem Inês Pereira era uma menina que desejava sair dos trabalhos domésticos que vivia na casa de sua mãe e viu o casamento como uma forma de escapatória. Sua primeira tentativa foi com a confeiteira Lia Novaes, que lhe apresentou como marido Pero Marques, um aldeão simples, porém rico. Logo, Inês não aceitou, por causa de sua simplicidade, e contratou 2 irmãos judeus, Latão e Vidal, que eu conseguiu seu marido dos sonhos, Braz da Mata. Ignorando os conselhos da mãe, que lhe pede para ter cautela na escolha do companheiro, Inês se casa com Braz da Mata, acreditando que teria a liberdade que desejava. No entanto, logo após o casamento, Braz da Mata se mostra alheio a festas e celebrações, impedindo a esposa de cantar e dançar. Quando é chamada a guerrear, determina que a esposa fique trancada em casa sob os cuidados de um pajem. Alvejado durante uma fuga, o escudeiro morre em combate. Inês celebra a liberdade que lhe é conferida pela viuvez. Lia Novaes reaparece e volta a lhe sugerir o casamento com Pero Marques. Inês, já prevenida pela experiência muso-cedida de desposar um homem galanteador, dessa vez aceita a sugestão. O segundo marido se mostra bastante diferente do primeiro, concedendo a Inês toda a liberdade que ela deseja. Assim a moça consegue sair e passear o quanto quer. Em um desses passeios, encontra-se com um ermitão, que revela ser um antigo apaixonado por ela. Inês se compromete a visitá-lo em sua morada. Inês consegue que Pero Marques a conduza até o local sob a justificativa do ermitão ser um homem santo. O marido chega a carregá-lo nos braços enquanto atravessam um rio. Durante a travessia, canta uma música carregada de ironia, na qual Inês chama o marido de servo, o que estabelece uma identidade sonora com servo, isto é, chifrudo, e de cuco, gírio da época para enganado. Seguindo o refrão da canção, Pero Marques se limita a repetir: pois assim se fazem as coisas. As personagens de teatro vicentino não possuem profundidade psicológica e são tipos de alegorias, com representações de grupos ou ideias abstratas. Servem assim como finalidade moral preconcebida pelo autor. O modo de falar dos personagens recebe de maneira típica a forma como eles falam e representam. Inês Pereira, moça bonita e solteira que, para se livrar dos afazeres domésticos, sonhava em se casar com um fidalgo. Mãe, típica dona de casa preocupada com a educação e o futuro da filha. Lia Novaes,
Casamenteira que só respeita a opinião pública quando lhe convém. Latão e Vidal, caricaturas do judeu espertalhão e hado no comércio. Pedro Marques, camponês rico, porém ignorante e sem nenhum trajeto social. Braja Mata, escudeiro pobre que mal tinha dinheiro para se sustentar. Moço, criado de Braja Mata, é humilde e se deixa explorar pelo patrão, sempre acreditando nas mentiras que ele conta. Ermitão, falso monge que declara ter se tornado ermitão por desilusão amorosa. A face de Inês Pereira é composta por 3 partes: Inês fantasiosa, Inês mal maridada e Inês kit desforrada. Inês fantasiosa mostra Inês seus desejos e ambições e o momento em que é apresentada pela conviteira a Pedro Marques. Essa parte retrata o cotidiano da protagonista e a situação da mulher na sociedade da época, por meio das falas de Inês, da mãe e da alcoviteira Leonor Vaz. Inês mal maridada mostra as agruras do primeiro casamento de Inês. Nessa parte, o autor aborda o comércio casamenteiro, por meio das figuras dos judeus comerciantes e do arranjo matrimonial mercantil. É o despertar de Inês para a realidade, abandonando as fantasias alimentadas até então. Inês kit desforrada. A protagonista casa-se pela 2ª vez e trai o marido com um antigo admirador. Experiente e vivida, aqui Inês tira todo o proveito possível da situação que vive. A temática da peça está profundamente ligada à realidade vivida pela sociedade de Gil Vicente. Neste tempo de transição, as suas tradições culturais foram nítidas e atingiram principalmente os conceitos estéticos. Há uma oscilação entre 2 mundos. Em primeiro mundo, uma velha ordem feudal, teocêntrica, e em segundo mundo, em busca de renovações antropocêntricas e capitalistas. O tempo representado na peça não é indicado. As cenas vão tendo de sequência, não dando a ideia de tempo decorrido entre uma e outra. A maioria das cenas se passa no mesmo espaço especificado apenas como o caso de Inês. A obra de Gil Vicente se insere num período literário denominado humanismo, situado na transição do teocentrismo medieval para o antropocentrismo renascentista. E agora vamos para a entrevista ao vivo com a repórter Kaline Borges, que vai entrevistar o professor Marcondes Costa. Bom dia, nós estamos aqui ao vivo com o professor Marcondes Costa, importante pedagogo e especializado na literatura portuguesa. Bom dia, professor. Bom dia. Em até 1502, nada se sabe sobre Gil Vicente, mas o que vem à sua cabeça quando se fala sobre Gil Vicente? Bom, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o grande poeta e dramaturgo português que ele foi e o quanto ele foi reconhecido como um pioneiro do teatro lusitano. Muitas de suas obras foram escritas no período renascentista, ou seja, grandes suas obras possuíam características medievais, mas a partir de um certo momento suas obras adquirem características humanistas. Qual você acha a razão que o Gil Vicente levou a trocar as características trovadorescas e assumir características humanistas? Bom, eu acho que a principal característica que ele ter feito isso foi que ele quis dar mais liberdade aos seus personagens e acabar tirando um pouco da presença das características da igreja e do catolicismo para dentro de suas obras. Qual você acha que foi a principal crítica presente nas suas obras? Bom, quando você observa uma obra de Vicente, fica bem claro que ele queria criticar a burguesia, o clero e a nobreza como um todo. Muitas de suas obras possuem um costume degradante e amoral. O que você pode notar de diferente dos costumes daquela época? Bom, assim, Gil Vicente ele acaba nas suas obras criticando bastante a degradação dos bons costumes, como por exemplo na face de Inês Pereira, no momento em que várias mulheres acabam optando por casar-se com os outros homens simplesmente pelas riquezas, pelos que eles têm de terras. Muito obrigado, professor, e por aqui encerramos a nossa entrevista. De olho no Enem, a Farsa Vicentina é uma das principais obras que cai frequentemente no Exame Nacional do Ensino Médio. E agora vamos à entrevista exclusiva em Oxford
com a especialista em literatura, Elizabeth Holtz. Onde nós estamos aqui com a doutora Elizabeth Holtz, atualmente está dando aula na Universidade de Oxford e uma dos seus últimos trabalhos foi sobre a obra Vicentina. Bom dia, professora. Bom dia. Portugal estava no seu auge. De um lado estava Portugal rica e do outro lado Portugal campesina. O que você acha que Inês fez para obter a sua ascensão social? Bem, para obter a sua ascensão social, Inês viu como resposta o casamento. A farsa de Inês Pereira é uma farsa dividida em 30 cenas e rimadas em ababaque. Atualmente, existe alguma adaptação de tal obra? Bem, é possível ver muitas adaptações desta obra. Em nossa própria biblioteca, aqui na universidade, existem muitos livros onde autores do mundo inteiro decidiram retratar de maneiras diferentes. E também existem peças de teatro, onde nos teatros daqui da Europa podemos ver, e até na internet. O que você achou do livro? Achei um livro muito bom. A forma em que Gil Vicente ele entra na comédia, ele faz o humor daquilo, é muito interessante. Se você tivesse a possibilidade de mudar algo no livro, o que você mudaria? Bem, se eu pudesse mudar algo no livro, eu mudaria o fato em que, no final, o atual marido de Inês é visto como apenas enfeite, digamos assim. Ele não é tratado justamente. Que final você daria a todos os personagens? Bem, acho que todos os personagens têm o seu final perfeito, digamos assim. Não precisaria mudar nada, a obra foi muito bem analisada e as críticas feitas por Gil Vicente foram muito bem feitas. As jovens burguesas da época, onde elas eram ambiciosas e vaidosas, o judaísmo, que era a religião que ele propôs no livro. Achei muito bom essa crítica, então se pudesse dar outro fim, não faria o mesmo sentido. Do seu ponto de vista, que crítica você daria a esse livro? Bem, eu diria que Gil Vicente foi muito esperto ao fazer a obra. Ele teve um conhecimento de mundo extraordinário e que ele parece que viu o futuro da nossa nação, porque o passado ele está se batendo com o atual futuro em que estamos vivendo. O livro ele tem um ditado popular: mais vale um asno que me leve do que um cavalo que me derrube. A partir desse ditado, o que você pode entender por ele? Bem, a partir desse ditado, onde é a frase final do livro, digamos assim, é possível entender que ela quis dizer que é melhor algo ruim, que é o asno, algo meio burro, meio feio, em que segure ela, em que conceda os privilégios dela, conceda os favores dela, do que um cavalo, onde é um animal bonito, vantajoso, mas que trate-a mal, que não faça os próprios desejos. Com o final da nossa entrevista, podemos concluir que as obras de Gil Vicente fazem uma principal crítica à sociedade e o costume degradante da sociedade. Muito obrigada, doutora Elizabeth. De nada.